Saudações alunos, sou o professor Marcos Acamini da matéria de Processo Penal e hoje falaremos sobre a instalação do Tribunal do Júri. Na verdade, vamos começar a falar sobre a listagem dos jurados. Então, quem irá julgar o réu na segunda fase do Tribunal do Júri? O Conselho de Sentença fará a análise do fato e o juiz-presidente coordenará o plenário e, ao final, fará a dosimetria de pena, se for condenado, ou a sentença de absolvição, caso o réu seja absolvido. A lista anual será anualmente atualizada. De acordo com o artigo 426, parágrafo 4º e 5º, serão automaticamente excluídos os jurados da lista dos 12 meses anteriores. O alistamento dos jurados é feito conforme o artigo 425 do Código de Processo Penal, sendo que os jurados serão alistados com base em informações prestadas ao magistrado por entidades idôneas, públicas ou privadas, de que se reúnem as condições para o exercício da função, ou seja, eles devem ser cidadãos maiores de 18 anos, de notória idoneidade, conforme o artigo 436. A lista ela deve ser publicada até o dia 10 de outubro de cada ano, e esta lista deve ser afixada nas portas do Tribunal do Júri ou outro local para dar publicidade contendo seus nomes. Caso algum outro cidadão veja esta lista e verifique que tem uma pessoa que deve ser excluída, ele pode se utilizar do recurso em sentido estrito, conforme o artigo 581 do Código de Processo Penal, tendo prazo de 20 dias para interpor este recurso. Então, a lista provisória ela é publicada até o dia 10 de outubro de cada ano. Já a lista definitiva será apresentada até o dia 10 de novembro de cada ano. O número de jurados desta lista vai variar conforme o Código de Processo Penal. Então, de acordo com o artigo 425, será de 800 a 1.500 jurados nestas listas nas comarcas com mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 jurados nas comarcas de mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 jurados na lista em comarcas com menos de 100 mil habitantes. O número de jurados pode ser ampliado nas comarcas onde houver necessidade, bem como pode ser organizada a lista de suplentes depositadas as células em urna especial. O artigo 429 fala sobre a organização da pauta do júri, ou seja, o juiz ele vai organizar as datas dos julgamentos de acordo com os critérios do artigo 429. Então, terão preferência os acusados presos, depois, dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão e, se estiverem em liberdade, em igualdade de outras condições, aqueles que foram pronunciados há mais tempo. Feita a organização da pauta, o juiz chamará a OAB, o Ministério Público e a Defensoria Pública para que, em dia e horas designadas, seja com portas abertas, realizado o sorteio dos 25 jurados para as sessões ordinárias ou extraordinárias. O próprio juiz ele tem a incumbência de fazer o sorteio, sendo então visto por membros da OAB, da Defensoria Pública e do Ministério Público. Ainda o sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Os jurados sorteados serão convocados por correio ou qualquer outro meio para comparecer em dia e hora designado para a reunião, sob a pena da lei. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores da parte, além do dia, hora, local da sessão de instrução e julgamento. O Código de Processo Penal fala sobre a função do júri. O serviço do júri é obrigatório e se dá com alistamento de maiores de 18 anos com notória idoneidade, não podendo ser excluído qualquer pessoa em razão de raça, cor, credo, religião, profissão,
escolaridade, classe social ou econômica. De outra parte, a recusa injustificada do serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, conforme o artigo 436 do Código de Processo Penal. Também será imposta multa ao jurado que, sem causa legítima, deixa de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, também no valor de 1 a 10 salários mínimos, de acordo com o artigo 442 do Código de Processo Penal. Algumas pessoas, em razão do exercício de cargo, função, mandato eletivo ou por situações particulares justificáveis, são isentos do serviço do júri. O presidente da República e os ministros de Estado, os governadores e seus respectivos secretários, os membros do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Distrital e Municipal, os prefeitos municipais, os magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, as autoridades e os servidores da Polícia e de Segurança Pública, os militares em serviço ativo, os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa e aqueles que o requererem demonstrando justo impedimento. Quando for fundada a recusa em razão de convicção religiosa, filosófica ou política, aquele jurado deve prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão de direitos políticos. Ainda, o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá a presunção de idoneidade moral, não tendo mais o jurado direito à prisão especial em caso de crime comum. Porém, o jurado não tem mais direito à prisão especial, pois o artigo 439 do CPP não contempla mais este benefício depois da reforma da Lei 12.403 de 2011. Mas o jurado ainda tem o direito de preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento de concurso público em razão de cargo, função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária, de acordo com o artigo 440 do CPP. Ainda a função do jurado se dá pelas seguintes disposições: nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri, somente será aceita escusa fundada em motivo relevante, devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior até o momento da chamada dos jurados. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, que será consignada na ata dos trabalhos. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos que o juiz togado. Portanto, o jurado que compõe o conselho de sentença terá a mesma punição de um juiz de direito ou juiz federal, enquanto perdurar a sua função. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e a equiparação de responsabilidade penal prevista no artigo 445. Com isso, falamos sobre a instalação do júri. Na próxima aula falaremos sobre a reunião em si, em plenário. Por enquanto, falamos sobre lista geral dos jurados, função dos jurados, organização da pauta e as causas de dispensa dos jurados. Nos vemos na próxima aula.